Olá, eu sou Miri Rezende e hoje quero conversar com você sobre a educação ambiental e, em específico, onde ela deve ser aplicada e como ela deve ser aplicada. Então, para a gente começar aqui o nosso assunto, é sempre importante lembrar o que significa a educação ambiental. O processo de educação, ele é um processo de transformação e de formação de um indivíduo. Então, se estamos falando sobre educação ambiental, é uma formação do indivíduo para que ele lide melhor com o meio ambiente, com a natureza. E é sempre importante lembrar, eu sempre estou falando isso aqui no canal, mas vou falar até você decorar, até você nunca mais esquecer. O processo de educação no geral, e a educação ambiental também, ele tem 5 passos, ele pode ser constituído de uma metodologia de 5 passos, que é uma metodologia muito eficaz, que é o conhecer. Então, se a gente está fazendo um processo de educação ambiental, a gente tem que ter uma base de conhecimento, de lógica, de ciência. Esse conhecimento, ele tem que ir para o segundo passo, que é a sensibilização. Então, não adianta nada você conhecer algo, mas se aquilo não toca o seu coração, não toca o seu ser. Então, a gente precisamos nos sensibilizar com a questão ambiental e sensibilizar quem a gente educa também, quando é o caso. O terceiro passo é a conscientização, é a gente ter ciência das nossas ações, das consequências benéficas ou adversas daquilo que a gente faz. O quarto passo é a gente agir, é colocar em prática aquele conhecimento. E o quinto passo é a gente fazer dessa nova prática um hábito, é fazer sempre, é fazer de semana em semana, de período em período, é fazer todo dia, tá? É fazer periodicamente. Então, essa é uma metodologia de educação e que se aplica à educação ambiental também. Então, dito aí esse conceito rapidinho aí sobre a educação ambiental, nós podemos nos perguntar também, mas para que serve, afinal de contas, a educação ambiental? De forma direta e bem objetiva, a função da educação ambiental é a gente consertar, a gente amenizar, a gente resolver uma série de degradações ambientais que nós criamos aí no planeta e nós construirmos uma sociedade ambientalmente sustentável. Só que é um trabalho muito grande, é um longo caminho, tá? Mas veja bem, para a gente falar um pouco sobre isso aí, sobre a função da educação ambiental, nós temos que pontuar algumas questões importantes. Primeira coisa que nós temos que pensar é que tudo evolui no universo, tudo evolui no planeta Terra, a humanidade evolui, tudo progride, tudo se transforma o tempo todo. Então, se nós observarmos a história da humanidade no planeta Terra, tudo que nós mudamos de gerações em gerações, desde que a gente pode ter notícias das histórias mais remotas, até as histórias mais recentes, até a atualidade, nós observamos que, naturalmente, nós transformamos o planeta Terra, nós transformamos o meio ambiente, nós criamos tecnologia. E isso tem um grande lado muito bom, muito maravilhoso. É graças a essa transformação que nós estamos aqui, que a humanidade está aqui. Por quê? Através dos nossos inventos, das tecnologias, nós vamos nos adaptando ao meio e nós vamos conseguindo adquirir uma segurança, um conforto, a própria sobrevivência e que gerações e mais gerações vão sobrevivendo. Porém, nós chegamos no momento da humanidade que, inclusive, hoje em dia nós chamamos esse momento aí, eu falo enquanto escala geológica, né? Nós chamamos de antropoceno, porque é uma época aí da história do planeta Terra em que a humanidade ela está
transformando significativamente o planeta Terra, a superfície desse planeta Terra. Então, com todas essas transformações, essas inovações tecnológicas, nós estamos tendo um grande efeito colateral. E que efeito colateral é esse? A própria destruição da natureza, da humanidade. Então, veja bem, olha só, às vezes parece até um contrassenso, né? De tanto a gente criar inventos, criar tecnologias para nos protegermos, para ter conforto, para ficar tudo ótimo, a gente exagerou tanto na dose que nós estamos destruindo o planeta. Então, eu acredito muito mesmo, por isso que eu estou aqui, que existe solução para isso e que a grande solução é a educação ambiental. Por quê? A gente tem que desmistificar algumas questões também. Tem muitas pessoas que falam, precisamos salvar o planeta, não podemos deixar o planeta ser destruído. No meu entendimento, não é salvar o planeta. O universo, basta a gente dar uma olhadinha para o céu, a gente vê o infinito, né, aquele céu estrelado. A gente conhece muito pouco da criação, da existência. Então, o planeta Terra, ele é um grãozinho de areia nesse infinito. E a natureza, ela tem sua dinâmica, ela tem sua sabedoria. Então, no meu entendimento, o planeta não precisa da gente, nós que precisamos do planeta. Então, quando nós estamos aplicando a educação ambiental, é para uma transformação da sociedade, para que a gente continue criando tecnologia sim, que a gente continue evoluindo sim, mas que a gente passe a ter uma nova organização da nossa sociedade a partir de agora. Porque nós estamos vendo muitas coisas que não estão legais, que está dando errado e que está matando pessoas, matando vida, matando espécies. Então, a gente está destruindo muito, né? Então, a gente tem que buscar conhecimento e buscar novos hábitos. Isso é a educação ambiental. A grande produção de lixo que a gente realiza hoje na Terra, a quantidade de pessoas que tem no planeta hoje, já somos mais de 8 bilhões, tem a possibilidade de até 2050 chegarmos em 10 bilhões. Então são mais pessoas para consumir. Nós consumimos a natureza, nós consumimos para a gente alimentar, para a gente se vestir, para a gente fabricar todos os aparatos que a gente usa. Então a gente está o tempo todo tirando coisas da terra, tirando coisas da natureza. E com isso a gente produz poluição, a gente produz lixo. Tem jeito de resolver isso? Eu acredito que tem. E é a gente buscando conhecimento, a gente se transformando, criando novos hábitos. Isso que é fazer a educação ambiental. Ok, mas aí respondendo a pergunta principal aí do vídeo. Onde a educação ambiental deve ser aplicada, né? E como aplicar essa educação ambiental? Olha, eu acredito que se a gente tem uma sensibilidade com essa degradação que ela existe, a gente quer contribuir, a gente pode contribuir, eu acredito que o primeiro lugar que essa educação ambiental deve ser aplicada é com a gente mesmo, né? Aí, como aplicar? Através daquela metodologia que eu falei no início. Se você está aqui, você já está aplicando a educação ambiental em você, porque você está buscando conhecimento. E esse conhecimento ele precisa ser amplo, porque o meio ambiente é amplo, os problemas ambientais são amplos. Então, a gente tem que estar sempre compreendendo sobre o clima, o que são, afinal de contas, essas alterações climáticas, a questão da água, a água potável está acabando mesmo? Por que ela está acabando? Por que produzir tanto lixo é prejudicial? O que pode ser feito? O que eu faço com o lixo tecnológico? O que eu faço com o lixo orgânico aqui da minha casa? Então, a gente vai buscando conhecimento e a gente vai buscando soluções. E a gente se sensibiliza, se conscientiza e começa a mudar hábitos em nós, né? Eu comigo, você com você, isso é contínuo, isso é eterno, isso é infinito. Porque sempre há algo a se aprender sobre o meio ambiente, sempre há algo que a gente pode mudar, que a gente pode adaptar, que a gente pode fazer diferente. Então, a educação ambiental, ela é contínua.
Aí, onde mais que a gente vai aplicar? Na nossa própria casa, na nossa família, com as pessoas que a gente convive. Agora tem que ter muito cuidado. Tem pessoas que às vezes elas deixam os ânimos, né, ficarem muito exaltados e elas começam a querer impor as coisas sobre as pessoas. Isso não dá certo, tá? Isso não tem bons resultados. Porque nós educamos muito mais com exemplo. Então, se a gente começa a se educar, a gente já está interferindo, a gente já está influenciando em outras pessoas também. Se a pessoa der abertura, a gente pode conversar, a gente pode orientar, tá? Mas essa coisa de brigar, isso aí eu acredito que não dá certo. Nunca vi bons resultados, né? Nunca vi. E a gente pode, né, aí partindo aí da nossa família, da nossa casa, a gente pode atuar na vizinhança, onde a gente mora também, dando orientações, conversando, tudo de forma contínua. Você já observou? É um trabalho de todo dia, não é uma coisa. Então, assim, tem que ter muita disposição mesmo, porque é um estilo de vida que a gente cria. Não é uma coisa que você vai fazer hoje e amanhã acabou. É igual comer, dormir, tomar banho, a gente não tem que fazer isso todo dia. A educação ambiental a gente tem que fazer todo dia também. Por que fazer todo dia? A gente não precisa da água todo dia, a gente não precisa do ar para respirar todo dia, não precisa da natureza todo dia. Então, a gente ir amenizando a destruição e construindo a sensibilidade também é um processo que precisa ser contínuo, né? Aí, se a gente tem uma atividade profissional, essa educação ambiental, ela também pode e deve ser aplicada onde a gente trabalha, de maneira formal ou de maneira informal. É naturalmente muito comum que a educação ambiental ela seja mais difundida em ambientes escolares, da educação básica, em universidades, e isso é maravilhoso. Existem leis que nos orientam com relação a isso, mas além das leis, existe a vontade, a disposição desses trabalhadores também, né? Então é muito importante que ela exista de forma contínua em ambientes escolares. E em empresas também, felizmente, né, o mundo corporativo ele está abraçando cada vez mais essa ideia. Porque cada vez mais, olhando por o lado bom, né, eu sei que tem muita coisa negativa também, mas vamos reforçar as coisas positivas. Cada vez mais as pessoas estão se dando conta de que a gente não tem outra opção. Ou a gente cuida da natureza, ou então a gente vai viver num ambiente cada vez mais doente, cada vez mais triste, cada vez com mais sofrimento, com mortes. E se a gente tem possibilidade de mudar isso, por que não? Né? Por que não? Vamos deixar a lamentação de lado, deixar de ficar apontando dedo para tudo que é lado, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, né? Então, a educação ambiental, ela deve começar de nós, deve ser aplicada em todos os ambientes onde a gente atua, onde a gente vive e aplicar com sabedoria, saindo lá da ponta do conhecimento e indo para a outra ponta do hábito, do todo dia. E é por isso que eu te convido, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e continue aqui comigo. Um abraço e até a próxima oportunidade.